irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quinta-feira, dia 26 de maio, da sexta semana da Páscoa. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje quero refletir com vocês sobre o seguinte: você precisa, eu, todos nós, precisamos muito de ter uma vida espiritual bem firme, bem forte, bem resistente. Você sabe por que nós precisamos de ter uma vida espiritual, uma dimensão espiritual? Por que nós precisamos de ser fortes espiritualmente? Porque você precisa, cada pessoa nesse mundo precisa muito de ser capaz de se conter mesmo. Eu não posso fazer tudo aquilo que a minha vontade quer que eu faça. Eu não posso ir na direção que às vezes meu ego quer que eu vá. Você tem que ser capaz de dirigir a si mesmo, de conduzir a si mesmo. Esse é um problema muito sério que nós temos hoje, porque a grande parte das pessoas andam-se descontroladas, desajustadas. Talvez uma palavrinha que é mais realista: muitas pessoas andam desreguladas. Faz o que vem na cabeça, fala o que vem na boca, faz o que quer na hora. E não pode ser assim. Você precisa ter uma vida espiritual firme. Você tem que ser forte espiritualmente, porque tem momentos que você tem que segurar a sua boca, segurar a sua língua, segurar a sua fala. Você tem que segurar, tem hora. Não é reprimir. Reprimir é uma outra coisa que conversaremos numa outra ocasião. Mas você tem que dar conta de segurar seus pensamentos. Não tem jeito de deixar de pensar, mas administrar o pensamento, não deixar que os pensamentos se tornem aquelas mentalidades que vai influenciar você e a mim, a nós. É preciso que você tenha controle das suas emoções. Nós somos seres emotivos, temos nossas emoções, são tão bonitas as emoções, tão profundas, mas elas precisam de serem coordenadas. E o que coordena as emoções da gente? É ter um espírito forte. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser pessoas fracas espiritualmente. Temos de nos fortalecer espiritualmente para que possamos dar conta de nós mesmos. Às vezes a gente fica observando pessoas que querem dar conta de uma família, querem dar conta do gerenciamento de algum setor numa empresa.
às vezes quer dar conta de administrar politicamente um município, um estado, um país, mas não consegue dar conta de se conter. Por quê? Porque isso não basta só querer, não basta só pensar. É preciso que tenha condições de conter a si mesmo. Conter no sentido da palavra, conter, segurar. Tem hora que eu tenho que me segurar, você tem que se segurar. Todos nós vivemos isso. Todos nós temos esta responsabilidade de nos segurar, de não brincar com a vida. A vida exige da gente isto. Se você não fizer isso bem feito, acaba você entrando em situações difíceis, prejudicando tantas pessoas. Você precisa segurar, por exemplo, a sua raiva. Tem hora que a raiva chega, você tem que segurar ali a raiva. Não é reprimir, mas é segurar ela mesmo. Para isso você tem que ter um espírito forte. Tem hora que você tem que segurar umas inclinações que a gente tem, que você tem, umas tendências. Tem hora que você tem que segurar a si mesmo, que você já vai para explodir mesmo, para poder fazer loucura. Você tem que segurar a si mesmo. Como é bom nós sermos capazes de refletir sobre isto. Como é bom nós sermos capazes de compreender isso, de entender isso. Isso faz parte da nossa espiritualidade. Eu não estou te orientando que você deve ser uma pessoa que se reprime, mas sim que se contém, que segura a si mesmo. Se fizermos isso, e bem feito, nós vamos colaborar muito para que o mundo possa melhorar. O mundo precisa melhorar. A situação precisa melhorar. Os ambientes precisam melhorar. Mas o problema está nisso aí. As pessoas andam muito desreguladas. Hoje, por exemplo, a gente às vezes tem dificuldade de chamar pai na escola para ver algum comportamento do filho, porque tem pai que chega na escola, a gente vai conversar com ele para poder fazer esse trabalho conjunto, escola, família, no sentido de ajudar o filho a melhorar. Mas tem pai que é tão desregulado, não se contém, na hora que fica sabendo de determinadas atitudes do filho, começa a querer agredir o filho lá dentro da escola, na frente de diretor, não se contém. Na hora que vem aquele nervosismo danado, isso aí nós não podemos evitar o nervosismo, nós podemos evitar as reações do nervosismo, se nós darmos conta de nos conter, de nos segurar, de dar direção a si mesmo. Você não pode deixar que os seus desejos... você pega uma coisa impressionante, você pega as ambições. Todos nós temos um pouco de ambição, ambicionamos as coisas, mas se você não segurar as suas ambições, a gente começa então a querer passar por cima dos outros, tirar proveito de todo mundo. O pecado, você tem que segurar a si mesmo, porque o pecado, ele está aí. As tentações estão aí e são atrativas. Querem puxar a gente para o lado dela mesmo, querem nos empurrar para dentro, para o fundo de um abismo. Você precisa segurar a si mesmo para você não ceder-se às tentações, não ceder ao pecado, não ceder-se ao mal. É maravilhoso quando a pessoa entende que ela precisa de saber se conter. Você tem que administrar a si mesmo. Isso faz parte desse processo de Páscoa, que estamos chegando praticamente no final desse tempo litúrgico da Páscoa. Fazer Páscoa não é só ressuscitar depois que morre, mas se descobrir que você tem uma vida espiritual. Nós temos o nosso... Eu não gosto muito de fazer essa separação físico, psicológico, espiritual, que parece que são 3 instâncias diferentes que nós temos. Nós temos ao mesmo tempo tudo isso. Mas essa sua parte espiritual, ela precisa de ser alimentada. Ela precisa de ser fortalecida.
ela precisa ser uma parte assim segura, porque você precisa de ter um espírito forte para que você possa não dominar os outros, impor coisas para os outros. Não estou me referindo a isso, mas você precisa ter o espírito forte para você ter controle sobre você mesmo. Nós temos de ter essa capacidade, e isso só se consegue espiritualmente. Quando a pessoa não tem espiritualidade, não tem resistência espiritual, não tem força espiritual, ela vai ali conforme a hora. Se alguém ficar com raiva, fazê-la ficar com raiva, ela fica ali, ela fala tudo, ela briga com todo mundo, ela cria caso com todo mundo. E essa loucura que muitas pessoas estão fazendo da sua própria vida. Mas quando a pessoa tem uma vida espiritual, ela alimenta o seu espírito, ela cuida do seu lado espiritual, ela consegue então se conter. Ela sabe o que pode ceder ou não, que direção seguir ou não, o que pode fazer ou não. As coisas não ficam soltas, você não pode deixar as coisas ficarem soltas dentro de você. Agora, como é que a gente faz para ter um espírito forte? Aí vem algumas coisas necessárias, entre elas a oração. Você deve rezar todos os dias, ser uma pessoa que... E não só rezar para cumprir um dever de rezar, é rezar uma reza, ter um momento de oração alimentador. A oração verdadeira é aquela que alimenta-nos, que nos fortalece espiritualmente. É quando nós dedicamos tempo à oração, não é tanto pelo que a gente fala, mas pelo que a gente sente naquela oração. A gente sente que Deus está nos nutrindo na oração, que estamos sendo fortalecidos naquela oração, que a graça de Deus está nos sustentando naquela oração. No entanto, uma das coisas fundamentais para a gente ter o espírito forte é ser uma pessoa capaz de rezar para se alimentar espiritualmente. Então, o primeiro ponto é esse. Para você ter um espírito forte, você precisa de ser uma pessoa dedicada à oração. Não é ficar o dia todo rezando, mas rezar todos os dias. E rezar bem rezado. Rezar com profundidade. Rezar com entrega. Rezar não com minutos marcados, mas aquela oração que você sente que é como se fosse uma refeição que você estivesse tendo. Então reza. Cria um modelo de oração para você, uma forma de oração, um roteiro de oração para você. Dedica-se à oração. A oração não é para você pedir tanto que Deus resolva as coisas milagrosamente, pode pedir isso também, mas a oração para te fortalecer espiritualmente, para você ser essa pessoa firme. Além da oração, outra coisa fundamental para a gente ter um espírito forte é a Eucaristia. A missa, receber a comunhão. Como é importante a Sagrada Comunhão, é a essência da nossa fé. O próprio corpo de Cristo ali, dentro de uma celebração eucarística, nós temos o pão da palavra, nós temos o pão eucarístico, que são alimentadores, que faz com que você, através da celebração, você de fato seja fortalecido, seja sustentado pelo poder da graça de Deus. Então a gente vai à missa é para poder buscar fortalecimento espiritual. E aí sim, você rezando, você indo à missa, a leitura bíblica. Tirar um tempinho para poder ler a Bíblia, e não só ler Bíblia no sentido de buscar respostas para curiosidades, mas sim ler a Bíblia com o objetivo de se enriquecer, se iluminar espiritualmente. A leitura bíblica atinge diretamente o nosso espírito. A gente vai tendo descobertas na leitura bíblica. Deus vai falando lá no nosso espírito. A pessoa se torna uma pessoa firme espiritualmente através da leitura bíblica. Outra coisa que nos ajuda muito a ter um espírito forte é sermos capazes de praticar, de ajudar os outros, de ir para a luta. Quanto mais eu me disponho a participar de atividades, de me envolver com a luta social, com a transformação da sociedade, mas fazer isso
não no sentido simplesmente de aparecer, mas sim no sentido assim, de que é na luta que o Espírito vai fortalecendo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar aquele pobre, ajudar aquelas pessoas naquela situação, cuidar da minha família, dar conta das minhas responsabilidades, tudo com honestidade. Isso vai te fortalecendo espiritualmente. A luta, o trabalho, a batalha, o que a gente faz todos os dias é um fortalecimento espiritual. Então, a gente vai fortalecendo o espírito assim, participando, por exemplo, dessas meditações ou de outras programações que você possa ouvir em rádio, televisão ou qualquer outro meio de comunicação, que vale a pena. Quantas coisas que às vezes são propostas aí na mídia católica, por exemplo, um exemplo católico, que pode te ajudar a fortalecer-te espiritualmente, um retiro espiritual, uma simples meditação como esta. Enfim, formas da gente ser sustentada espiritualmente não falta, temos muita forma de ser sustentada espiritualmente. Você tem que procurar isso, tem que interessar-se por isso, tem que valorizar o seu espírito. Espero que com essa reflexão, com essa meditação de hoje, estou te ajudando a dar mais um passo profundo nesse momento de Páscoa, de ressurreição. Uma perguntinha para você. Meu irmão, minha irmã, será que você tem mesmo essa preocupação, esse interesse em buscar já esta vida espiritual? Você valoriza a sua vida espiritual? Será que você dá importância a isso? Quantas pessoas se preocupam tanto com a estética? E é bom. Nada melhor do que isso, faz parte, vale a pena. Cuidar da sua aparência, isso não é pecado, não é errado. Mas o que adianta cuidar da aparência e não cuidar do espírito? Quantas pessoas às vezes até cuidam do seu físico, né? E isso é interessante, gosto de fazer minhas caminhadas, minhas atividades físicas, eu preciso de ter um bom condicionamento físico, mas se eu não cuidar do meu espírito, essas coisas não vão valer nada. Eu preciso de cuidar do meu lado espiritual. Eu tenho que cuidar do meu lado espiritual. No entanto, você cuida. Você tem essa preocupação? Se não teve até hoje, não tem problema. Vamos, a partir de hoje, valorizar isso. Vamos, a partir de hoje, colocar a vida espiritual como parte da nossa daquilo que é mais importante para nós, daquilo que nós queremos para nós. Dê importância ao seu lado espiritual. Não brinca com isto. Vamos rezar? Vamos pedir a Deus nesse momento de oração para que a graça de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus nos ajude a descobrir a nossa vida espiritual. Muitas pessoas hoje se preocupam muito com a vida financeira, e é importante mesmo, porque vivemos num mundo de mercado, onde tudo tem que ser comprado, tudo tem que ser adquirido. Não tem problema você cuidar da sua vida financeira, eu até aconselho que cuida, mas o que adianta ter uma vida financeira adequada e uma vida espiritual zero? De que adianta? Uma pessoa às vezes perguntou, padre, o que eu devo fazer para evitar uma traição, para mim não trair a pessoa que eu amo? Eu disse, olha, não basta só você ter convicção que não pode trair, você tem que ter condição para não trair. A condição é ter um espírito forte, cuidar da sua vida espiritual.
Procure se fortalecer espiritualmente, porque se você não tiver força espiritual, mesmo que você tenha convicção que não possa trair, uma hora você cai na armadilha. Agora, se você tiver uma força espiritual, for uma pessoa forte espiritualmente, você vai sempre saber dizer não para qualquer possibilidade de traição que for aparecendo em sua vida. No entanto, nós precisamos de sempre cuidar desse lado espiritual. Peça a Deus para poder colocar isso na sua consciência. Nesse período aí, nesse final de semana agora, nós já vamos celebrar o Domingo da Ascensão. Isso que significa o tempo, o período de Páscoa, o período litúrgico de Páscoa, já vai acabando, embora a Páscoa é a vida toda, o tempo todo, todos os dias do ano. Mas estou me referindo ao tempo litúrgico da igreja. Meu irmão, minha irmã, pede a Deus para te iluminar a sua consciência, para que você possa realmente ser essa pessoa que procura ser uma pessoa forte espiritualmente. Conversa um pouquinho com Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Foi tão bom poder meditar com você, poder refletir sobre esse assunto tão importante com você. Vou te dar agora a bênção especial desta quinta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.